Olá, sejam todas bem-vindas a mais um episódio do podcast Pode Engravidar, que fala sobre a gestação e maternidade aqui no Reino Unido. Se você ainda não me conhece, eu sou Nayara Pegorara, sou consultora materno-infantil, trabalho, sou especialista em amamentação e sono infantil e também ajudo mulheres no Reino Unido no processo da gestação para entender tudo sobre o NHS. E nós estamos aqui nos estúdios da Accurate, é um escritório de contabilidade, na verdade, que faz toda a contabilidade sua aqui do Reino Unido, faz saída fiscal do Brasil. Se você ainda não conhece eles, vou deixar o Instagram deles aqui embaixo para vocês começarem a seguir. E hoje temos uma convidada mais do que especial e eu quero que você se apresente pra gente. Estou felicíssima de ter aqui. Muito obrigada pelo convite. Eu sou a Mabel, tenho 23 anos, sou casada, sou mamãe da Serena. E é isso, e compartilho um pouco da minha vida também nas redes sociais, com as pessoas compartilhando experiências. Legal, imagino que agora é mais maternidade, né? A sua vida. Com certeza. E quanto é legal também. Eu adoro acompanhar a gente que fala de maternidade, enfim. Eu Do dia a também. dia, né? Sim, O dia a dia. fala sobre a rotina. É. E tá, você chegou aqui, você é novinha, então quando você veio pro Reino Unido, você já veio pra cá grávida? Como que foi isso, esse processo? Você mudou pra cá quando? Então, eu mudei pra cá foi em final de 2023, por conta do meu marido, não foi uma escolha nossa, né? Por ele jogar futebol, então ele veio pra cá. E aí eu acabei vindo com ele uns meses depois e a gente veio direto pra cá, pra Inglaterra, morar pra cá. E aí eu lembro que no começo a gente tava assim bem apreensivo, né? Porque é novo, tudo novo. A gente assim, eu já tinha morado fora uma vez nos Estados Unidos, mas ele nunca, ele não falava inglês, eu falava um pouco, mas também começando a me adaptar. Então foi assim, final de 2023 que a gente veio pra cá. Nossa, corajosos, eu imagino. Vou sair do país sem E falar a língua sim, e. super Nossa. novíssimos, né? A gente tinha 22 anos na época, então assim, foi os dois aprendendo assim, tudo junto, tudo novo e aprendendo junto mesmo, né? Sim, sim. Na raça, como se Na diz. raça, exato. E aí eu casei em 2024, no ano seguinte, em maio. E a partir dali a gente falou: se vir um bebê, veio. Aham. E aí a gente começou a tentar já. Só que foi em 2023, 2024 a gente casou. Em maio, em junho a gente já começou a tentar. Em julho eu já comecei a fazer uns testes de gravidez, porque eu já falei, meu, tá demorando demais. Só que a louca, né? Um mês tentando. Já tentei muito. Já tentei muito. E eu assim, meu Deus do céu. E eu fazia teste, dava negativo, fazia teste, dava negativo. E eu assim, nossa, será? Aí a gente já começa a pensar algumas coisinhas, né? Será Eu que acho eu que tenho um sempre problema? mãe de primeira viagem, a gente fica, gente, será que vai acontecer alguma coisa? Será que eu tenho alguma coisa? Mas não, ali quando foi em agosto, eu acho que foi a minha última, assim, menstruação mesmo, e em setembro eu já engravidei. Uhum. Então foi assim, super rápido. Assim, eu nunca fui de tomar anticoncepcional, então tomei por um aninho, e eu acho que não teve muito esse problema, né? E aí, em setembro, eu já engravidei. E foi aí, vida. E como foi, assim, né? A gente sempre gosta de saber aqui. Tá, Detalhes. como assim, eu engravidei? Você desconfiou ou foi aquela que foi até o terceiro mês de gestação Na- achando que não tava? Não, eu desconfiei por conta do meu seio. Tava muito inchado e eu tinha acabado de voltar de uma viagem, assim, eu super dei umas bebidinhas. Eu falei, gente do céu, que perigo. Fui vivendo a vida normal. Mas aí eu descobri, eu tava com uns 2 meses e meio por aí. E por conta do meu seio mesmo, que tava muito inchado. Mas aí foi num dia super aleatório. Eu tava conversando com a minha mãe no FaceTime. E eu falei, mãe, vou lá fazer um teste de gravidez, tá doida? Não tô fazendo nada, vou fazer um teste. Mãe, espera um pouquinho. Aí eu fui fazer um teste e aí deu positivo. E aí eu fiquei indignada. Eu falei, gente do céu, é aquela loucura, né? O mundo caiu. Eu falei, meu Deus, porque sempre foi o meu sonho ser mãe. Ah. Só que aí, quando a gente vê o positivo, eu falo, Jesus amado, eu realmente tô grávida. E agora? E aí foi que descobri desse jeito. E aí, depois, demorou quanto tempo pra passar esse choque? Porque mesmo você querendo, é um choque. Sim, exatamente. Ah. Foi isso que eu falei pra mim. Eu falei, meu, mesmo sendo meu sonho, algo assim que eu mais queria na minha vida, quando a gente vê o positivo, eu acho que dá um choque mesmo, né? E eu acho que foi passando assim, com o tempo mesmo, com os meses que eu vi a barriga crescendo, e aí eu acho que vai, sim, você vai ficando mais confortável, né? Ai, vou viver isso de forma leve. Sim, sim. E aí, tinha algum pensamento seu que pensava, né? Porque eu vou entrar na parte de como foi a gestação. Que Sim. pensava, qualquer coisa eu vou pro Brasil ter ela lá, ou você. Não, vou ter o parto da minha filha aqui. Porque acho que todo mundo tem esse pensamento quando engravida aqui Sim, na Inglaterra. sim, não, eu pensei. Ainda mais porque a Serena, a data provável dela era 31 de maio. Então, pra bater as agendas do meu marido, ele já estaria de férias, então talvez Seria daria, perfeito. seria perfeito. Eu até pensei nessa possibilidade, eu falei, será que eu vou pro Brasil ter ela?
Mas aí eu falei, ah, não, aqui vai estar verão, sabe? Toda aquela coisa. Eu falei, ah, não, acho que eu vou ter ela aqui mesmo. Então foi mais por conta de escolher. Eu escolhi mesmo ter aqui. Porque eu conseguiria ter no Brasil, mas eu falei, não, vou ficar aqui, já ter aqui, preparar as coisas tudo aqui, voltar pra casa bonitinho, então. Sim, sim. E eu imagino que já tinha ali melhorado seu inglês, conseguido se comunicar melhor. E como que Sim. foi? Você descobriu que você fez o quê? Porque é isso aqui, né? Que você faz o quê? Porque lá no Brasil a gente tem até o telefone da pediatra, alguma coisa Sim, assim, tem né? tudo. É, Então, lá no clube a gente tem uma pessoa que auxilia a gente em todas as nossas coisas, né? Em tudo que a gente precisa resolver. E aí, legal. quando eu descobri que eu tava grávida, eu falei, gente, por onde eu começo? O que que eu faço da minha vida? Eu vou fazer algum exame, vejo se tá tudo bem. E aí tinha até uma clínica aqui que eu ia, às vezes, fazer exame de sangue, paga mesmo. E aí eu fui lá fazer um exame de ultrassom, só pra ver como que tava e pra ver se tava tudo bem, que eu tava preocupadíssima. E aí eu fui lá fazer um exame e fiz o ultrassom pra eu ver com quantas semanas eu tava, que isso foi lá em setembro, por aí. Só que aí assim que eu voltei, eu falei, eu preciso de um acompanhamento, né? Eu preciso fazer o meu pré-natal, de um médico e tudo, aonde que eu vou fazer isso? E aí esse amigo nosso do clube que ajuda a gente, auxilia a gente em tudo, ele falou, ó, tem um hospital muito bom em Londres, que é onde a maioria, assim, da gente indica e é onde a maioria das esposas dos jogadores, enfim, ganham. Se você quiser, a gente pode marcar uma consulta lá e você vê se você gosta do médico, tudo. Aí ele foi e marcou uma consulta pra mim, nesse hospital, que inclusive foi onde eu ganhei. Aham. Então foi a partir dali, entendeu? Uhum. Que E aí você já imaginava, você sabia que tinha essa diferença do Brasil? Porque no Brasil a gente faz ultrassom a cada mês, ou você sim. já sabia dessa diferença ou foi só no. Não, foi só na hora Não. mesmo que eu fiquei indignada. Falei, gente, eu vou ver minha criança só assim, um tempo super longo, né? Entre um ultrassom e outro. Mas aí, assim que começou, foi super tranquilo, mas tinha essa diferença. E, inclusive, lá em Nottingham, eu não sei se tem aqui em Londres, mas lá em Nottingham tinha um lugar que chamava Meet Your Miracle, que Hum. aí eu ia e só fazia ultrassom. Ah, sim, eu não- é uma clínica só que faz só isso. Sim, que faz É, só eu isso. não sei se tem essa, como fala Esse nome, essa rede. essa rede aqui, mas existem alguns lugares que fazem, É, é. aí porque assim, demorava muito tempo entre o ultrassom, eu falava, gente, eu quero ver a minha criança. Sim. Aí eu ia lá, fazia o ultrassom Sim, sim. e via, E bem. mesmo assim, como eu imagino que foi o hospital privado, mesmo assim são Sim, dois ultrassons, ou ele mesmo dava assim, mais. são dois. Mesma coisa, Não, mesmo são dois sistema de normal, mesmo saúde. sistema de Porque muita gente saúde. tem isso, né? Fala, se eu pudesse, eu faria no privado, mas, gente, é Sim, igual, a cultura é a não, mesma. é igual, é a mesma. Eu acredito que até quando chega, faz o teste de urina, faz o mede a pressão, é o mesmo esquema, assim. Tudo igual, tudo igual. Sim. E aí, né, eu sei como terminou ali, né, porque a gente já se conhece, mas me conta, o que que você pensava? Vou ter o parto normal? Eu vou ter cesárea? O que que se passava na sua cabeça? Porque culturalmente pra gente brasileiro é cesárea. Minha mãe acha um absurdo ter parto Sim. normal. Ela acha um absurdo. Não, então, eu queria o normal, foi a minha primeira opção. E eu falei, não, vou tentar, não vejo problema, sou nova, assim, caso aconteça alguma coisa, caso eu queira correr pra cesárea, ok, mas eu quero começar pelo normal. Tanto é que eu acho que o parto era a única parte, assim, que eu pensava, eu falava, meu, a criança vai ter que sair agora de um jeito, de outro, né? Assim, Dá pro meu marido fazer? era a única coisa que me assustava, porque tudo assim, eu queria viver tudo, mas o parto, sabe aquele mix de sentimentos de, eu quero Uhum, viver, mas ao mesmo tempo não quero, sai de uhum, outro jeito, não tem como. Mas aí, enfim, não tinha como, né? E aí eu queria o normal, mas acabei não tendo, entendeu? Mas uhum. a minha primeira opção foi o normal. Tá, tá. E durante a gestação, você teve alguma complicação? Foi tudo tranquilo? Não, foi tudo tranquilo. Minha gestação foi, graças a Deus, assim, só vitória. Que bom, No que bom. comecinho, eu não sei se é algo que é normal, mas no comecinho eu tive infecção de urina, por conta, assim, Pode ser mais comum. de não beber água também, eu sou bem boa em não fazer isso, então acredito que seja por isso, mas assim, a gestação inteira foi super tranquila, super saudável. Tá. E aí, chegando ali perto já que você queria natural, né, perto do Sim. normal, como que foi? Quantas semanas você falou: "Não, hoje eu acordei", você falou: "Vamos, tá no dia". O que que aconteceu? Maiara de Deus, não, eu juro, eu queria assim, como a Serena estava prevista para o dia 31 de maio, todo mundo que eu conversava, com amigas, com gente que engravidou, que teve normal, que teve cesárea, meu, me contava esse feedback, né? Não, a minha adiantou uma semana, a minha adiantou duas, a minha adiantou sei lá o quê. Eu tava crente que a minha ia adiantar uma semana, sei lá, alguns dias ela ia adiantar. Eu falei, não, mãe, a Serena vai vir assim com 38, 39 no máximo, 40, no máximo, estourando. Mas não. Aí, dia 31 de maio era a data prevista. Como eu moro em Nottingham, né, que é Hum. afastado aqui de Londres, eu escolhi ter aqui em Londres. A partir das 37 semanas eu vim pra cá com a minha mãe e a gente ficou esperando a Serena aqui. Perto do hospital, a gente ficou, enfim.
E aí foi chegando perto da data, eu falei, meu, não acontecia nada, né? Era nada, nada, nada. Não parecia que eu nem tava grávida. E a partir de 37, eu começava a ir no médico semanalmente. Então, eu ia toda sexta-feira. Aí, eu completei 37 e fui pro médico. Como também tava uma loucura na agenda do meu esposo, em questão de, pode ser convocado, não pode. Eu tava meio assim, dela vir antes, e aí ele não tá no parto. Enfim, então, quando eu fui a primeira vez no médico, com 37 semanas, ele falou, se você quiser, a gente pode fazer o exame de toque. Aí eu falei, tá bom, que aí ele falou, eu consigo ter uma noção, sei se ela pode vir nos próximos dias ou não. Eu falei, tá bom. Aí com 37 ele fez, ele falou, não, ela ainda tá muito pra cima, ela não tá pra baixo, ela precisa descer um pouquinho mais. Então, não, ela não vai vir nos próximos dias. Eu falei, tudo bem, tô com 37 semanas ainda, não esperava mesmo que ela fosse vir agora. Mas conta semana que vem, né? É. Aí, enfim, deu sexta-feira, fui na próxima semana, na próxima sexta de novo. Na próxima sexta, cheguei lá, ele falou, a gente pode fazer exame. Eu fiz exame de toque toda vez que eu fui no médico. Toda Não sei sexta. se isso é comum aqui, mas enfim, Se eu você autorizei. aceitar, eles fazem, Enfim, eu autorizei. Eu falei, não, sim, pode ser. Aí ele falou, tá a mesma coisa que semana passada. Nessa, eu, assim, já tava comendo tâmara, toda aquela coisa que aconselham Dormindo de fazer. ponta cabeça, né, Sim. tudo. E eu tive acompanhamento de fisioterapia pélvica a gestação inteira. Então, eu me preparei mesmo pro normal, porque eu tava crente que eu poderia ter. E assim, amém. Mas aí chegou nas 38 semanas, nada. Eu fiz o exame de toque de novo e tava a mesma coisa. Eu falei, tudo bem. Aí fui na próxima semana com 39. Mesma coisa, ele fez exame de toque, a mesma coisa. Nessa, ele já começou a, tipo assim, você quer marcar a indução ou ainda quer esperar? Aí eu falei, não, eu quero esperar, não tem problema. Assim, já tô assim, com a barriga quilométrica, mas tudo bem, a gente espera. Eu aguento. Eu aguento. Aí, com as 39 semanas, esperei mais uma semaninha e fui com 40. Fizemos o exame de toque de novo e aí tava a mesma coisa, não alterava. Você esperando 2 semanas antes, já passou 2. Não, eu não sei se tava me ajudando ou se tava me atrapalhando, né? E aí fiz o exame de toque de novo, ele falou, não, ó, mesma coisa, vou esperar você me ligar, e enfim. Eu falei, tá bom, estamos aguardando. Fiquei aguardando. E aí, quando deu perto das 41, não, quando eu completei 41 e eu tinha ido de novo, e ele falou que tava a mesma coisa, ele falou, ó, aqui eles esperam até a 42 semanas, né? Só que eu não queria esperar até a 42, assim, não aguentava mais. Olha que eu sou zero ansiosa e eu tava um mix assim, quero ver o rosto dela, ao mesmo tempo quero que seja normal, que comece normal, não induzido. E aí eu falei, gente, o que eu faço da minha vida? Aí eu falei, não, vamos esperar até tal dia, até dia 5 de junho, que foi o dia que ela nasceu. Se não vir até dia 5, a gente faz a indução dia 5. Que aí eu já tava prestes a completar 42. Nossa, Aí, foi do 8 ao 80, né? 2 semanas antes foi 42. E aí, ela não veio antes do dia 5, dia 4, dia 3, não veio. E aí, chegou no dia 5 da indução. A gente se preparou, tomei um banho, parecia até que, né, eita, vai ser uma cesárea. E aí, a gente foi pro hospital acho que era umas 9 da manhã, a gente chegou lá umas 10. E aí, quando a gente chegou, ele me explicou como ia acontecer o processo de indução. E aí eu falei, tá bom, tava super apreensiva, porque como eu tinha visto relatos de parto induzido, e indução vem a dor mais rápido, mais forte, vem, né, porque é realmente induzido o processo, então eu tava super apreensiva. E aí eu falei, mas amém, vamos ver o que vai acontecer. E aí a gente induziu com um gel, né, que ele aplicou por volta das 10 e pouquinho da manhã, e aí ele falou, ó, umas 3 da tarde eu volto pra ver como você tá. Ele falou, mas o trabalho às vezes tem mulheres que iniciam o trabalho de parto com esse primeiro gel e tem outras que têm que aplicar esse segundo gel aqui. Eu falei, tá bom. Quando ele aplicou esse primeiro gel, eu comecei a sentir umas cólicazinhas super tranquila. Aí ele falou, tá sentindo alguma dor e tudo mais? Eu falei, tô sentindo, mas super suportável. Aí ele falou, tá bom, se você quiser caminhar, caminha pelo hospital, se você quiser até sair do hospital, só que tava aquele tempo bem chuvoso, londrino. Eu falei, não vou sair, vou ficar aqui dentro. Quando foi 3 da tarde, ele foi e voltou pra ver como que tava. E aí ele fez o exame de toque pra eu ver se eu já tinha dilatado alguma coisa, se não tinha dilatado nada. Aí ele foi e fez assim, ó, não, você tá com 1, 2 de dilatação. Isso 3 da tarde. Mas tava fluindo o trabalho de parto. Tá acontecendo, né? Tava acontecendo. Eu sabia que não ia ser em 5 horas que a bebê ia nascer. E aí ele fez assim, está com 1, 2 de dilatação, e nisso eu em contato com a minha fisioterapia pélvica, a fisioterapeuta do Brasil, e eu falando, ó, tô com 1, 2 de dilatação, as contrações estão ritmadas, assim, fortinha, mas nem tanto. Aí ela falou, tá bom. Aí ele foi e fez assim, vamos estourar a bolsa.
Eu não sei por que eu deixei, assim, ele estourar, Uhum. entendeu? Porque eu estava num trabalho de parto fluindo, assim, estava Hum. tranquilo. E ele falou: "Não, vamos estourar a bolsa pra acelerar o trabalho". Só que, assim, normalmente quando estoura a bolsa, não quer dizer que a dilatação vai fluir de uma hora pra outra, muito pelo contrário, às vezes vai vir a dor assim, Uhum. dos céus e às vezes Nada aconteceu. nada acontecer. E aí eu falei: "Tá bom, vamos estourar a bolsa". Só que isso que é, assim, é meio tenso, né, na hora do parto, porque você pode se preparar, ler 1000 coisas, livros, só que na hora acontece, assim, acho que tem que acontecer o que Deus permite, né, porque mesmo a gente se preparando, talvez se eu fosse pensar, se estivesse sã, eu falaria: "Ah, não, não vamos estourar agora", mas enfim. E aí ele estourou a bolsa e aí eu fiz dali foi só pra trás, né, porque a dor veio, uma dor que eu não aguentava, assim, surreal. E aí eu falei: "Não, tá bom, vamos continuar o trabalho de parto". Nisso ele voltou às 6, ele falou: "Vamos medir a dilatação de novo". Tava 1, 2, mesma coisa. Não tinha dilatado nada. Ele falou: "Ó, não teve nenhum avanço", ele realmente falou isso. Aí eu falei: "Ah, tá bom, eu tô com muita dor, mas vamos continuar". Ele falou: "Vou voltando aqui de em horas pra ver como você tá e a gente vai conversando". Eu falei: "Tá bom". Aí quando foi 8 da noite, ele voltou e pra ver a dilatação de novo. Eu falei que ia dar o quê? Quase 12 horas que eu estava que É, eu tinha dado a entrada, não em trabalho de parto, mas que eu tinha dado a no entrada no hospital. hospital. Aí quando foi 8 horas, ele voltou e falou assim: "Vamos medir a dilatação de novo". Nisso, eu ainda estava com um 2, entendeu? Não passava disso. Nenhum tiquinho, nenhum dedinho, nem um meio dedinho a mais. Aí ele falou assim: "Não, ainda tá a mesma coisa. O que que você quer fazer?". Aí eu falei: "Não, vamos esperar, né, eu vou esperar mais um pouco, não tem problema". E aí fiquei esperando, suportando, e nisso só que é aquela dor que eu falei: "Gente, não é possível que tá vindo tudo isso e eu ainda tô com um 2, entendeu?". Então eu criava uma expectativa do assim: "Beleza, tá doendo, mas a próxima vez que ele vir, eu já posso estar ali com 4 dedos, 5 dedos". Mas não, ele vinha e ainda Era a estava mesma coisa. e era a mesma coisa. E aí quando ele voltou umas 11 da noite, 11 e pouquinho, ele falou assim: "Vamos medir de novo", e eu ainda estava com 2 de dilatação, não dilatava nada. E aí eu falei: "Gente, não é possível". Aí ele falou: "E o que que você quer fazer?". Ele falou: "Pode demorar mais 2 horas, como pode demorar mais 2 dias, como pode assim". Aí eu falei: "Gente". Aí foi numa hora que eu pensei e fiz assim: "Será que eu quero mesmo?". Realmente foi uma escolha. Eu falei assim: "Será que eu quero? Será que eu aguento?". Não sabia se ia demorar. Os relatos, assim, não sei se tem a ver com muita coisa de genética, mas a minha mãe tentou, ela não conseguiu nenhum dos 3 ter filho normal, por o mesmo motivo, não dilatava. E eu falei assim: "Será que eu espero? Será que eu não espero?". Aí falei com meu marido, naquela dor, as contrações vindo, e aí ele falou: "Amor, você que sabe, você que decide, se você optar por continuar, se a gente vai ficar aqui até você ter. E se você optar por ir pela cesárea, ok, a gente vai pela cesárea". E aí eu falei: "Ah, meu, eu acho que eu vou pra cesárea", porque tava uma dor assim que eu não aguentava. E aí meu médico fez assim: "Não, é normal isso, porque quando é induzido, realmente você tá sentindo uma dor que talvez era pra você sentir quando você tivesse com mais dedos, não agora". Uhum. Aí eu falei: "Tá bom, então vamos pra cesárea". E aí arrumou o centro cirúrgico, assim, 5 minutos, e aí fui pra cesárea correndo, E foi, entendeu? e diminuiu. E é legal você falar isso, porque a indução, ela pode dar certo, né? Sim, Pode dar pode. certo. Só que nesse caso, e eu gostei da sua fala, a gente pode estudar, só que na hora que você tá na hora, ali, Sim. você fala, eu preciso escolher o melhor, e se E o ele me que você se oferecer. sentir confortável, né? É, igual, talvez se você falasse não pra estourar a bolsa, você fala, nossa, se eu tivesse estourado a bolsa, Sim. teria acontecido mais Eu acho que nunca rápido. a gente tá certo com o que tá fazendo, É, eu né? acho que o mais importante é quando você vai, né, pra isso, é você ter a cabeça aberta, porque eu acho que pelo que você tá me falando, você não tinha, "Ai, não, eu não vou fazer cesárea de jeito nenhum". Então, não, eu tava super aberta pra fazer o normal, mas eu falei: "Não, mas se tiver que fazer a cesárea ou se eu quiser fazer uma cesárea, tá tranquilo, não tem nenhum Uhum. problema com cicatriz, amém. Sim, sim. Vai acontecer", entendeu? Eu queria era que tirasse minha filha de lá dentro. Mas graças a Deus ela não teve nenhuma complicação, assim: "Ai, vamos ter que fazer a cesárea com urgência". Não, foi uma escolha mesmo, sabe? É, porque ela estava bem, pelo que você tá me falando, Sim, eles não estavam preocupados com ela. não. Por eles, eles iam continuar Exatamente. ali. Iam, e aí eu falei: "Ah, então é uma escolha mesmo". Eu falei: "Não, então vamos pra cesárea". E aí, como foi essa experiência porque, óbvio, por mais que você não tinha preconceito, estar ali na sala de parto, eu imagino que, tá, Sim. agora vai nascer. Não, exatamente. E mesmo eu sendo super tranquila em relação a: "Ah, se tiver que fazer uma cesárea, a gente Uhum. faz". Eu tinha um pouco na minha cabeça assim: "Meu, mas será que a cesárea vai ser tão emocionante quanto o normal?". Eu ficava assim: "Eu acho que não vai ser, meu, nada a ver". Não, a doida. Assim, o nascimento de um filho é algo, assim, surreal, então foi emocionante do mesmo jeito. E na sala, assim, de cirurgia, como eu já tinha feito uma cirurgia, que eu tenho até prótese de silicone, eu tinha um pouco noção de como poderia ser o pós-operatório. E o pós, assim, cirúrgico e toda a cirurgia.
Então eu falei, amém. É óbvio que é algo muito mais invasivo, a cesárea, mas ali na sala de cirurgia, como foi muito rápido, juro, eu acho que fizeram assim em 10 minutos a cesárea da Serena, eu me senti assim, super tranquila, mas eu tava um pouco, como fala, com sentimento assim, coração apertado, sabe? Por às vezes vamos pra cesárea do nada e, sei lá, num país assim diferente. Aí ele começou a me explicar, então a gente vai te explicar como vai funcionar a cesárea. E veio um tradutor, aí o anestesista falar comigo, aí começou aquela loucura, sabe? Então você fica um pouco apreensiva, assim. Sim, e porque também aqui, eu não sei, né, também se no Brasil eles fazem isso, mas aqui pra eles é assim, olha, se você optou por uma cesárea, você tem que arcar com os riscos. Então eles vêm, Exatamente. eles explicam tudo e Sim. você tem que assinar e você sente, tá, eu quero, mas tô Será? fazendo certo? Exatamente. Que desespero. Eu ficava assim, gente, eu quero, mas será que isso tá certo mesmo? E aí a gente foi pra sala da cirurgia. Fizeram super rápido, como eu falei, mas assim, todos me deram super um amparo, assim, o anestesista foi super gentil comigo, explicou tudo, ele falou, quando a gente fizer isso aqui, a gente vai erguer ela pra você ver, então foi Ah, algo assim, bem com calma humano também. mesmo, É, eles humano da fizeram. parte deles, assim, foi bem legal, então foi um parto bem tranquilo, mas rápido. Sim, e aí, tá, ela nasceu, toda aquela emoção, como foi? Você foi pro quarto, foi tranquilo, você se sentiu mal depois da cesárea? Como que foi isso pra você, né? Porque, como de novo, você não tinha nenhum preconceito com isso, mas, Sim, e não preconceito, mas alguma coisa feita na sua cabeça, aham. mas tem aquilo, tá, ela nasceu, eu tô operada, e aí, que eu faço agora? Sim, exatamente. Na hora, assim, eu achei bem legal que aqui eles não tiraram ela em nenhum momento Uhum. do meu lado e do lado do meu marido. A gente ficou vendo tudo que eles faziam, medindo, vendo o comprimento dela, tudo do nosso lado. Assim que acabou a cirurgia, a gente já voltou pra sala onde eu tava tentando o parto normal. E eles começaram a fazer as medidas dela tudo lá do meu lado. E aí, na hora que acabou, assim, que acabou de fazer tudo, a moça já perguntou pra mim como você vai alimentar ela. Aí eu falei, eu já tinha optado pela amamentação exclusiva no seio. Então eu falei, não, vai ser no seio. E aí eu acho que a sensação, assim, foi algo bem, sabe, tranquilo. Eu não fiquei apreensiva, eu não fiquei nervosa, porque às vezes tem mães realmente que é um momento muito delicado. Então tem mães que se sentem assim, né? Meu Deus, agora o que que eu faço? Mas eu acho que eu tava tão nas nuvens, assim, com a minha filha, que aí eu fiquei assim, gente. Nossa, a que nasceu com saúde. Eu lembro que quando ela saiu da barriga, eu olhei, comecei a contar os dedos dela pra ver se tava tudo certinho. Os dedos da mão, os dedos do pé. Eu falei, meu Deus, glória a Deus, tá com saúde, amém, nasceu, é isso que importa. Então, quando a gente foi pra sala, começou tudo fluir tranquilo, sabe? A sensação que eu achei mais estranha, assim, dessa área é que você não sente as pernas. Então, começou a voltar só no dia seguinte. E aí, a moça queria que eu levantasse até pra ir no banheiro e tudo. Eu falei, moça, não vou levantar agora, não. Não tem como, eu não tô sentindo minhas pernas ainda. Ela, tá bom, mas você precisa levantar hoje. Eu falei, tá bom, mas agora não dá. Aí a gente esperou mais uns minutinhos, depois ela foi e me auxiliou. Mas assim, foi bem tranquilo, sabe? O meu pós da cesárea. Operatório, sim, Sim. sim, sim. E aqui, eu não sei também, eu sinto que aqui eles fazem a mulher levantar mais rápido no pós da cesárea. Porque no Brasil tem isso, né? Você espera um pouco, você fica Espera, aham, ali. minha mãe falou a mesma coisa. Aqui não, aqui vamos, a gente precisa te liberar daqui, É, vamos exatamente, você embora. precisa fazer as necessidades. Ela falou, você tem que fazer, senão você não vai embora também. Eu falei, tá bom, moça, mas não precisa me Calma. colocar pressão, que não funciona. Acabei de ter uma filha, dá licença. Exatamente. Eu falei, não, tudo bem, moça, eu entendi. Mas aí ela esperou um pouquinho mais, depois já foi fluindo, né? Vai Sim, tudo sim. E fluindo. lá no hospital você teve auxílio, né, de como cuidar, o que fazer com o bebê? Ou foi muito na raça? Eu sei que sua mãe tava junto, né, pelo que você Sim, falou. minha mãe Foi tava. mais mãe me ajuda ou teve alguém pra te ajudar ali? Porque você nunca foi mãe, então. Sim, não, foi mais minha mãe mesmo. E eu, graças a Deus, assim, como eu falei, eu me preparei pro parto normal, eu também me preparei para o momento de amamentação. Então, quando chegou, eles até ofereceram um auxílio, mas é um auxílio, assim, bem. Eu não acho que é um auxílio muito completo, assim, porque eles falam, você vai amamentar no seio. Tá bom, você coloca assim de lado e coloca o bebê. E eu assim, Tá, e moça, que mais? se fosse só isso, né, amiga? Eu Mas vi um tudo bem. vídeo aqui no TikTok, dá licença. Assim, tudo bem, ainda bem que eu estudei, né? Porque se eu dependesse do seu conselho. Mas assim, não teve nenhum amparo assim muito grande, não. Foi mais eu, minha mãe e o feeling de mãe que eu falei. Que nasceu, aquele relato, né? Nasceu um filho, nasce uma mãe. Então a gente aprende de um dia pra noite como troca a fralda, como amamenta, como faz tudo. Faz tudo. E aí, você precisou ficar mais tempo no hospital por algum motivo? Ou foi aqueles 2, 3 dias que eles deixam e já foi embora? Como que foi? Não, foi 2, 3 dias mesmo, 3 dias, se eu não me engano, no máximo, que eu tive ela na quinta, sexta, sábado, domingo eu fui embora. Então, foi super tranquilo, eu não tive que ficar mais dias. A gente saiu de lá e fomos direto pra Nottingham, assim, 2 horinhas de estrada com a Nossa. recém-nascida. Imagina. Você não ficou tensa? Fiquei, ainda mais do pós-operatório. Nossa, é verdade. Como é que foi essa volta? Porque eu já, uma vez eu voltei com uma amiga minha no carro.
E era aqui dentro de Londres, não era nem meia hora. E Sim. assim, coitada, se passasse um horrível, buraco, né? ela... Sim, não, e eu ainda inventei. Assim, hoje em dia eles não aconselham a cinta, né? Mas assim, eu falo, gente, hoje em dia o povo não aconselha quase nada. Então Hoje em dia você não pode... Como se diz, na minha vez eu não posso fazer nada. Exatamente, eu falei, então assim. Mas eu acabei não levando o cinta pro hospital e eu me arrependi, eu devia ter levado, porque na hora do carro, balanga tudo, A né? sensação de tudo solto. Meu Deus, e minha mãe ainda me falava, e eu assim, ai, mãe, levei meu lookinho lá, toda garota, achando que eu ia fazer o look do dia. Coitada de mim. E aí, fui só com uma calça, com tudo mexendo, e aí eu ficava parada, assim, realmente, no carro, esperando chegar. Graças a Deus, foi super rápido, pareceu que passou, assim, super rápido. Não, imagina a sua atenção. Porque, além de tudo, né, tem você com a dor, mas tem um bebê. Tem a bebê, Você pensa em exato. se acordar, o que a gente faz? E aí eu vou amamentar no meio da rua? E como é que Sim, é? não, graças a Deus ela foi o caminho inteiro dormindo, Que serena bênção. de fato, É, mas, e aí a gente chegou em casa e enfim, aí começou né, a loucura, é. mas foi tranquilo essa ida, Sim, graças a Deus. e aí quando vocês chegaram em casa, porque tem isso, né? Eu sempre falo, gente, a primeira noite em casa não Sim, é diferente do hospital. é, E como que foi pra é outra vocês? vibe, parece, né, no hospital você tá em um mundo, assim, aí chega em casa, parece que, E o hospital, eu acho que tem aquela sensação, se alguma coisa der errado, eu aperto um botão, alguém me ajuda. sim, Só que em exatamente. casa tá, agora somos nós, e aí? Sim, e acho que no hospital tem, mesmo que as pessoas não, enfermeira, tudo, não dão, não, como eu falei, não dão aquele amparo completo, até quando meu leite começou a descer na maternidade mesmo, eu chamei a moça e eu falei, moça, eu tô com muito leite. Aí ela fez assim, isso é bom, né? E eu assim, mas o que eu faço? É Aí, ótimo, mas e? aí ela, não, é só. E ela realmente só falou isso, assim, não, isso é bom, né? Só vai amamentando. E eu assim, tá bom. Então, mesmo que tinha uma pessoa ali, ao mesmo tempo, assim, não tinha, né? Hum, Então chegou em casa, eu falei, gente, agora é um baque, né? Emocional, assim. Eu fiquei super uma semana. Eu falo que uma semana foi aquela semana de, gente, o que que aconteceu na minha vida? Eu voltei com uma pessoa pra casa que eu vou ter que cuidar, que, meu Deus do céu, mas assim. Acho que com leveza, tudo vai fluindo e dia após dia, né? Se sim, sofrer por sim. ansiedade não dá certo, mas no começo foi bem intenso, assim, em questão de dias, mas ao mesmo tempo que foi tenso, eu senti, assim, a leveza da maternidade, sabe? Então, foi super tranquilo, assim, sabe? Entre Eu acho que aspas. quando você vai também pra casa, é bem no momento que o cansaço realmente bate. Sim. Porque você tá toda aquela excitement, né? Aquela felicidade, Aham. alegria. E tudo muito, ai meu Deus, que maravilha, ela é linda, maravilhosa. De repente você chega em casa, parece que, nossa, pera. Agora o mundo tá Sim. voltando, meu O corpo mundo. tá voltando pra alma. Exatamente. Minha alma voltando pro corpo. E eu acho que, assim, a parte mais. Que mais me irritou um pouco, a parte mais chata, como eu fiz cesárea, eu não podia me movimentar tanto, eu não podia fazer tanto esforço, tudo, ainda mais minha mãe no meu pé. Não pode fazer isso, não agacha, não faz isso. E assim, foi o que mais me, sabe, me pegou, porque eu queria só dessas de, quero uma água ali, deixa que eu pego. Quero não sei o que, deixa que eu pego. E até pra amamentar, às vezes com a Serena, ficava em uma má posição, sabe? Que tinha ali o pós-operatório, então assim, juntava tudo e aí parecia que o mundo ia acabar, né? Mas Sim, sim. É, geralmente as pessoas que são mais ativas, pelo que você estava relatando, sim, têm esse problema com a cesárea. Fala, não, eu quero me movimentar, eu quero sim, levantar. E na amamentação impacta, né, diretamente, porque você não diretamente. consegue se sentar, né? Ainda no hospital, antes de descer o leite, né? Você fica deitada, né? Só que em Exatamente. casa, você não vai ficar só deitada, né? Não vai ficar Você só vai viver a deitada. sua vida. Exatamente. E aí, graças a Deus, eu tinha uma rede de apoio que era minha mãe, assim que, como eu falei, quando eu completei antes das 37 semanas, ela já veio pra cá me ajudar. E graças a Deus eu tinha ela, porque, meu Deus, ela e meu marido, né? Ainda bem que meu marido tava de férias também, então meio que juntou, sabe, tudo pra todo mundo me ajudar. E eu falava, gente, misericórdia, porque assim, Vai fazendo turnos, né? turnos e é um mix, assim, né? Eu falava, gente, que coisa louca, que coisa doida. E é engraçado você falar isso, porque acho que muita gente também fala, mas quando eu for mãe, eu sempre quis ser mãe, então vai ser tranquilo. Não, todo mundo vai passar por essa fase de. Eu queria, mas depende de mim, né? Acho que isso mesmo também. Nossa, ela depende de Sim, mim. exatamente. Mas eu acho engraçado que, assim, mesmo que é uma fase, é engraçado que ela passa. Porque na hora que a gente tá sentindo, parece que não vai passar e parece que vai ser sempre aquilo. Aí a gente entra até num sentimento e num pensamento de, meu, será que eu vou ter outro filho? Porque assim, meu Deus do céu, isso aqui tá muito, né? Mas graças a Deus tudo passa. Vai É. passar, irmã. É aquela. Exato, né? A gente fica naquela bolha e parece, né? Eu falo, nossa, até tem um pensamento, né? Você não fez a coisa certa? Por que será que.
eu deveria Sim. mesmo ter tido um filho, porque Aham, porque não... é um baque mesmo, né? A Ah. diferença de rotina impacta em tudo, no casal, assim, na rotina da casa, literalmente em Ainda mais tudo. vocês, assim, super novos, recém-casados, Sim. morando num Não, e país eu ainda que não é falei o isso, seu. ainda bem que a gente teve novo e assim, porque tem pique pra cuidar, entendeu? Porque Jesus Cristo, É. é puxado o negócio. É. Exato, eu sempre falo, é puxado pra quem realmente, igual vocês, querem ser pais, né? Porque tem muita gente que Sim. delega e fala, eu não vou fazer, né? Aham, Vou ficar aqui só no no pegar na bem hora que tá bom. trocadinho e mamadinho. Mas pra quem Exatamente. realmente decide criar uma criança, É, não. é tenso. E até a parte, assim, da amamentação, no começo, nossa, tanto é que eu lembro, eu conheci a Ná, gente, assim, eu mandei mensagem pra ela desesperada, porque eu achei também que o mundo ia acabar, só que eu tava fluindo na amamentação. E aí eu falei, só que aparecia às vezes uma feridinha, um negocinho, eu falava, gente, não vou conseguir amamentar minha filha, meu Deus do céu. Minha mãe falava, Mabri, calma, o mundo não vai acabar e você tá super se esforçando, você vai conseguir. Eu falei, mãe, eu sei, mas e se parar meu leite, sabe aquela coisa, aquela loucura? E eu não queria de jeito nenhum parar de amamentar. Inclusive, tô aí até hoje. Mas assim, eu falava, meu Deus, não é possível. Parece que nunca vai passar. Parece que eu vou deitar e eu vou acordar sempre com o peito empedrado. Meu Deus do céu, que loucura é essa? É. Juro. E essa sensação, né, de não vai dar certo, não vai dar certo, eu tô vendo. Mas o É, problema é que amamentar, né, você faz o quê? A cada 2 horas no começo. sim, Então, a cada 2 horas, não dá tempo de de cicatrizar nada. A nada. dor parece que nem foi embora, já tá começando de novo. Aí você fala, eu não vou, não vai dar, não vai dar. Porque daí, no Exatamente. primeiro dia também, ela não vai engatar 5 horas de sono. Aí você fala, como é que eu vou fazer isso? Aham, não, é um período bem delicado, assim, eu falo, realmente quem é mãe, assim, e igual você falou, Mãe mesmo, é. mãe mesmo, coloca a mão lá no, né, na filha, cuida, quer fazer dar certo e tudo, assim, é bem complicado, porque é um momento muito delicado, né, mas graças a Deus, assim, tudo passa e é uma fase, e eu acho que a gente precisa viver essa fase pra amadurecimento também mesmo, sabe, como mãe, então, assim, eu acho que é super necessária. Sim, sim. Como família também, né? Eu acho que o Sim, casal se desenvolve nisso. Porque sim. vai acontecer desafio, vai acontecer um dia que você não dormiu bem, que você vai falar uma coisa que você não queria falar, mas você fala, não Aham. me enche o saco. Porque você não dormiu bem, tá todo mundo sem dormir na Não, casa. exatamente, não, vou até te contar, teve uma Uhum. noite que foi bem no comecinho mesmo, eu tinha acabado de chegar da maternidade e o período da pojadura, que o Ah, leite descendo, 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 e aí eu lembro que eu acordava, a Serena ainda não tinha, eu tive muita produção de leite, graças a Deus, e eu acordava às vezes antes da Serena, antes dela mamar, com muito leite descendo. E teve uma madrugada que eu acordei e eu chorava, mas eu chorava. E aí eu chacoalhei meu marido, eu falei, acorda. Aí ele, que foi? Aí eu fiz assim, eu tô com muito leite, chorando. Eu tô com muito leite. E ele assim, que tem? Eu fiz assim, você não vai me ajudar? E ele assim, mas você quer que eu faça o quê? Aí eu fiz assim, volta a dormir então. Eu imagino a Falei, cabeça. E o que é, era pra eu fazer? eu assim, gente, porque realmente tem coisa que eles podem ajudar, mas tem coisa que é a mãe e que assim, a gente vai ter que passar e a gente vai aprender como, É. como lidar, né? Mas tem gente que fala que às vezes fica com. Por exemplo, nessa hora, parece que tá só uma raiva. Você fala, eu tô aqui, ele tá dormindo. Isso não é justo, eu Aham. vou acordar. Pra quê? Não sei. Pra Mas me eu não. olhar, pra me olhar, ver eu amamentando, ver eu tirando leite, tá tudo certo, entendeu? Só me olha. É, Porque tem essa sensação, muita gente fala, né? Principalmente quando vai crescendo. Nossa, ele saiu. Ele foi no mercado, sim. eu fiquei em casa. Como assim? Sabe umas coisas. Exatamente. E aí eu sentia, eu falava, meu Deus do céu, amor, tudo bem, eu sei que é seu papel de pai, né? A vida de pai, ela é mais fácil, mas assim, acontece. Mas eu fui lidando super bem, assim, graças a Deus. E perseverança, né? Porque a amamentação é perseverança, então. É, uma coisa que eu também sempre falo, às vezes, não, né, a gente fez a consultoria, não sei o quê. Pode acontecer hoje um problema com a amamentação, mesmo nessa Sim. idade da Serena. Não, Aham. pode acontecer, porque corpo É. humano é corpo humano, Isso não que eu dá pra ficava controlar. indignada. Às vezes tinha passado já uns 4 meses, já tinha passado o período de apojadura, o bico do meu seio já tava super adaptado com a Serena. Só que do nada dava um probleminha, do nada eu acordava às vezes com o peito meio durinho, e aí eu falava, meu Deus, de novo, mas ela mama super bem, já tá Já super tá tudo certo. adaptada, e de novo, e assim, é de novo, e aí a luta de novo. E o importante é isso, é a perseverança e entender que é um processo do corpo. Não tem Sim, muito o que fazer, porque vai crescer, um dia ela não vai mamar bem. Porque é, acontece, criança um dia não vai mamar. O que tem? Não exatamente. sei. E não vamos saber, né? É, e assim, e acho Sim. que todas as fases da vida, né? Agora tá entrando na introdução alimentar, é a mesma coisa. Uhum. Uma hora vai comer bem, outra hora não. Então, foi super assim, o momento e eu ia me adaptando, pesquisando na internet, perguntando pra você. Então, eu ia. Sim, sim. E aí, teve essa fase, né, da pojadura, foi difícil os primeiros dias em casa, mas teve algum desafio, né, daquele dia que você chegou em casa até hoje, assim, que você fala, nossa, não o desafio que foi ruim, mas que pra você
teve que trabalhar, assim, pra tudo dar certo mesmo. Não foi tão, vamos dizer assim, natural. Sim, mas você fala só da amamentação? Não, maternidade em Na geral maternidade em mesmo. geral. Eu acho que o que, assim, mexe bastante com a nossa mente é a privação do sono. Sim. Parece assim, quando eu lia, até quando eu ouvia coisas, relatos do tipo, eu falava, gente, mas eu dormi minha vida inteira. Por que que agora tudo bem, depois eu durmo. Mas não, o sono é uma coisa que, se eu não durmo, pelo menos umas 4 horinhas depois, eu comecei a entender meu corpo, também minha mente. Eu falei, gente, se eu não durmo, eu não consigo viver, eu não consigo, assim, raciocinar. E aí foi algo que, meu Deus do céu, mexeu bastante, assim, comigo, no sentido de, será que eu não vou dormir nunca mais na minha vida? Será que a Serena nunca mais vai dormir? Será que ela nunca um dia vai dormir bem, sabe? No sentido Uhum. assim. Mas, graças a Deus, foi fluindo. E aí eu fui me adaptando. E aí com rede de apoio também. Uma hora minha mãe ajudava, depois veio minha sogra também. Então, eu ia sabe, me movimentando, assim. Sim, sim. E o importante, como você falou no começo, né? A fase vai passar. Sim, a Vai fase vai passar. passar. E é bem legal isso que você falou, porque ter a rede de apoio, obviamente, às vezes você não vai ter alguém pra estar até aqui, né? Porque a gente fala com mães imigrantes, mas tá aqui com Sim. você. Mas pode ter o seu marido, pelo amor de Deus, eu vou dormir 4 horas, sabe? Sim, Só olha aham. aqui rapidinho, eu Só preciso olha rapidinho. dormir às Nossa, com 4 meu horas. marido também, direto. Inclusive até hoje, às vezes, quando eu tô muito cansada, eu falo, amor, fica com ela só um pouquinho, só pra eu dar uma cochiladinha de 1 horinha. Ele, claro, não sei o quê. Eu acho que isso é muito importante, né? O casal, Parceiro, né? assim, entrar como fala? No eixo, assim, É. assim, um ajudar o outro, porque senão a mãe vai com Deus, né? Vai, vai, vai. Tem que ter um consenso, né? A pessoa precisa entender também que você vai estar Sim. cansada. Pode ser que você não vai conseguir dormir à noite, mas, sei lá, é agora que eu tenho, toma, eu vou ali. É, Pra exatamente. você dar É uma o, respirada. aham, o momentinho que a gente tem, e aí a gente vai Aham. vivendo a vida. E aí, você falou da introdução alimentar. Como foi isso pra você? Como tá sendo, né? Foi Uhum. fácil? Não foi? Ela aceitou? Porque também tem isso. Talvez a gente acompanhe muita gente no Brasil, porque no Brasil eles dão tal coisa, tal fruta. E aqui não tenho. Sim. E aí, o que eu faço? Aqui é bem diferente, né? Inclusive, eu acho que tem até gente que começa antes aqui. Eu não sei, pelo É. que eu tava acompanhando. Eu acompanho umas meninas daqui. E elas começam, às vezes, com 4 meses. Sim, aqui acho que se eles liberam com 5 meses, dependendo. Eles falam que se é um bebê muito grande, tem que começar antes porque o leite não vai sustentar. Mas não existe isso, né? Não existe, exatamente. Mas não, eu comecei 6 meses com a Serena. A Serena, desde o começo, tem acompanhamento com o pediatra do Brasil, porque aqui também Não tem. Deus me ajude, né? Se eu tivesse dependendo daqui. Mas o. E aí o pediatra dela aconselhou: ó, não, leite materno até 1 ano, se você quiser, né? Ficar à vontade com a amamentação. Mas a gente vai começar a introdução alimentar com 6 meses. Eu falei, ah, tá bom. E aí no comecinho eu ficava mais apreensiva. Eu acho que, né, a gente fica assim, meu Deus do céu, será que ela vai aceitar? Será que vai comer bem? No comecinho era dias e dias. Eu acho que a introdução alimentar é assim, algo que um dia é ótimo, maravilha, vai comer muito bem. No outro dia acorda odiando tudo e todos, todas as frutas, todas as verduras, e tá tudo bem. A gente não força, não faz nada, tenta ser um momento leve, mas desde o começo, assim, a gente faz variação, sabe? Coloca cada dia uma pra ela fazer o método BLW, porque eu acho legal um pouquinho pra ela ter essa Sim. experiência e também desenvolve bastante. Então a gente junta um pouquinho papinho, um pouquinho BLW. E aí ela vai desenvolvendo. Hoje em dia tá comendo super bem, graças a Deus, Uhum. mas ainda mama um pouquinho. Sim, sim, sim. Eu sempre falo, na verdade, não sei a recomendação do pediatra, mas pra mim, só pode mesmo você, tipo assim, se desligar do mamar depois de 1 ano de idade. Porque até aí, Sim, eles brincam com a comida. Eles ficam jogando na sua cara, bagunça que se faz, joga no né? chão, É, exatamente. exato, exato. Até em relação à amamentação, eu falei, não, gente, eu queria. Minha mãe amamentou os 3 até 1 aninho e pouco. Então, eu acho que a gente sempre acaba, sem querer, seguindo um pouco os passos da mãe, né? Então, eu falei, ah, o meu máximo vai ser 1 aninho, porque realmente eu acho que até 1 aninho ela vai estar comendo bem. E aí, depois, até se eu tiver pretensão de engravidar, não vou conseguir amamentar junto estando grávida, então 1 aninho é o máximo. E aí, desde o começo, assim, eu pensei em amamentar até 1 aninho e fazer a introdução dela, né? Começar com 6 meses e espero que até 1 aninho ela esteja, assim, fluindo bem e tal. Então, Sim, sim, sim. amém. E lógico que você não teve filho no Brasil, mas eu acredito que você tem amigas lá que tenham filhos, né? Ou até Sim, aham. familiares. Pra você, assim, qual é a maior diferença que você vê? Óbvio, rede de apoio existe, tem essa, mas Sim. qual é a maior diferença que você vê você criando a Serena aqui e seus amigos no Brasil? Pra você, o que talvez você gostaria de fazer e não tem aqui? Ou que você, nossa, isso é diferente, eu gosto mais daqui desse jeito. Sim.
Tá, eu acho que até uma questão de maternidade, por exemplo, lá no Brasil é muito comum você fazer aquela festa na maternidade, né? Você pega as lembrancinhas e faz isso e faz aquilo e todo mundo vai na maternidade visitar. Aqui não existe isso e graças a Deus, isso eu amei. Porque eu acho que eu não, meu Deus, eu não conseguiria me lidar não com essa parte assim. Minha filha acabou de nascer, eu tô assim, nova nesse mundo, eu também tô conhecendo ela agora e aí já vai vir todo mundo querer aqui conhecer. Não, 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 não. Inclusive, eu falei isso pra minha mãe e pro meu marido. Eu falei, gente, mas como assim? A gente tá aqui na maternidade e aí vai chegando os familiares pra ver. Aí minha mãe, é assim, vai chegando, né? O povo pra ver, pra ver, no caso, a criança e tal. Aí eu falei, gente, mas isso não é normal. Eu não concordo, por exemplo, com essa política do Brasil. Eu falo, eu concordo com a daqui, ninguém tem que ir mesmo, não existe esse negócio de fazer festa, não. No mesmo momento que a pessoa tá conhecendo, eu também tô conhecendo. É uma nova rotina pros pais, então, assim, é algo muito delicado. Eu acho pra todo mundo querer ir, sabe, na maternidade visitar. Então é algo que eu concordo até com os ingleses daqui. Graças a Deus eu tive aqui. Sim, não, eu até vi um vídeo essa semana que é isso, acho que, eu não sei como funciona, mas fica um vidro na frente, né, da pessoa, Aham. tipo, a pessoa tá operando aqui, aí tem um vidro aqui. E Sim. aí esse vidro você só muda pra ele A não cor. a cor, daí consegue ver lá dentro, uma coisa assim. E aí, então, quando abre o vidro, que tá tudo escuro, ou quando ela muda essa coloração que fica transparente, todo mundo lá de fora vê que tem 70 mil pessoas, eu falei, gente, eu nem tenho tanta família assim, quando eu vi. Aí, quando abre, o pai tá segurando o neném. Só que no reflexo do vidro, você vê a mãe ainda aberta. Tipo, da cesárea. Aí, e assim, e a pessoa tava falando exatamente isso. Falei, Que não entra, exposição. não entra na minha cabeça. Eu não consigo. Eu também, uma vez eu vi, É. eu achei, eu fui muito tonto, que eu falei, por que as pessoas estão bebendo champanhe no hospital? Tava todo mundo, inclusive a grávida, ela não tava tomando champanhe, mas elas estavam num Sim. quarto enorme no hospital. E eles estavam, tipo, brindando, comendo, porque ela tava se arrumando bem pra cesárea. Eu falei, gente, ou eu sou muito jacu, né? Vou usar essa palavra, ou eu sou jacu, ou as pessoas estão muito evoluídas. Sim, não, isso desde o começo eu falei, gente, mas não entra, exatamente o mesmo assim, eu falei, não entra na minha cabeça e toda essa galera, ona na maternidade, vê a mãe que acabou, assim, sabe, todo o processo igual de amamentação, descida do Uhum, leite, uhum, eu falei, gente, deixa cada um viver ali, você vai visitar depois de uns 2 meses, depois de tomar a vacina, sabe, uhum, respeita ali o momento, então isso eu super concordei uhum. com aqui, eu falei, graças a Deus, não tive no E nesse Brasil. começo também, né, eu imagino que, poxa, você quer privacidade, você não quer, Sim, né, a mãe, por exemplo, por mais que seja uma pessoa muito íntima, você não tá a fim de fazer sala pra receber pessoa. alguém, Você só aham. quer ser você, gente. Tem gente que tem problema na amamentação, quer ficar sem sutiã, gente, não Sim. quer ficar colocando roupa. Agora imagina alguém vai lá no No hospital, hospital, nossa, eu falei, não, essa política do Brasil eu não concordo, graças a Deus. Aqui é vamos bem. viver do diferente. Vamos viver aqui, eu tô bem distante. Não, gente, amo todo mundo, vamos assistir. Vocês vão falar, nossa, eu amo todo mundo, meus amigos, minha família, mas assim, é algo que eu não concordo, entendeu? Você pode visitar a criança depois, não precisa ser na maternidade. Pô, Então, eu também gosto desse lado deles, que eu falo, se quiser visitar, eles vão perguntar, jamais vão chegar, né, de uma vez. sim, Mas enfim, é algo cultural, do mesmo jeito é que algo o cultural. jeito que faz o pré-natal deles é diferente e tal. É algo Exato. cultural que pra gente no Brasil é normal. Sim. Eu acabei de chegar no acabei não, cheguei em janeiro no Brasil, e no Brasil uma coisa também que eu acho muito estranha é as pessoas irem visitar os outros tarde da noite, porque aqui ninguém vai, né. Ninguém faz nada à noite aqui. No máximo você vai jantar, mas No lá no Brasil, máximo. 20h nós vamos em tal lugar, minha mãe, eu: 8? Na casa de uma pessoa? Na minha cabeça eu fico: "Não é inconveniente?" Não, eu acho que teve até alguém que me perguntou, falou: "Ai, você fez lembrancinha pra dar pra alguém que for visitar a Serena na sua casa?" Eu falei: "Mas quem que vai visitar a Serena na minha casa?" Primeiro, não que eu não tenha pessoas que podem ir, mas ninguém faz isso aqui, gente. Cada um, Não. assim, respeita o espaço. Se eu convidar, se eu falar: "Ó, vem aqui e tudo mais", ok, mas ainda mais com a Serena recém-nascida. Eu falei: "Não, isso não existe, não." Não, e eles já é legal isso neles, eles jamais vão pedir pra visitar. Sim, Falar: não. "Olha, toma aqui, vou mandar uma flor na sua casa", porque eles gostam de mandar coisa, né. Um cartão, É. ó, vivimos no que sua bebê nasceu, felicidades. Eu falo: "Ah, obrigada, Obrigada, só, né, tá deixa eu ótimo." viver. E sim, eu sempre falo que esse momento, às vezes, a pessoa interpreta assim: "Ai, tá com muita frescura com o bebê porque não tomou vacina", mas não é, é pela mãe. Eu duvido que uma mãe tá feliz de receber visita no primeiro dia que chegou em casa. Sim, Não, não tá. E não, não é porque você não gosta da pessoa, é essa questão de: "Poxa, eu tô me conhecendo ainda, eu tô tentando entender o que tá acontecendo na minha vida, você tá fazendo o conhecendo que o aqui?". bebê também, e É. aí outra pessoa querendo conhecer junto, aí eu acho que
piora até, né, Sim, esse como você momento delicado. como você falou, você não é uma pessoa muito ansiosa, mas tem pessoas que vê chegando perto do bebê já, ai meu Deus, Sim. será que tá tudo bem, né? Tem tudo isso que você não quer É, também passar. não, eu tinha no comecinho, quando eu acabei de chegar na maternidade, até as pessoas que, né, que trabalham lá em casa com a gente e ajudam a gente, eu falava, gente, desculpa, mas ninguém pega ela ainda, ela não tomou vacina, vamos todo mundo respeitar o momento. E é assim, graças a Deus, todo mundo respeitou, assim, a vontade da mãe. Eu falei, depois de um tempo vocês vão ter, assim, livre acesso à Serena, mas por enquanto, deixa ela quietinha aqui no espaço dela, porque toda aquela coisa de bactéria, né? Às vezes a É. pessoa foi não sei aonde, foi pra minha casa, então assim, falei, melhor não, vamos manter assim desse Sim, sim, jeito. sim. E aí, pra mim, eu sempre, mesmo antes, eu sempre respeitei. Poxa, se a pessoa não quer, tá tudo bem, eu entendo, porque as pessoas são diferentes, né? Tem mãe que não Sim, liga mesmo, que tá tudo bem. é. E eu entendo isso que você fala, porque a pessoa não entende, fala assim, mas eu tomei banho, eu passei álcool em gel. Tá, mas eu não sei onde você foi. O que Sim. você fez durante a semana? Eu não sei. Aonde foi, com quem falou, às vezes, Exato, né? Vírus transporte pega. público, várias É, coisas podem acontecer, enfim. Mas tem gente que não entende, que acha que é exatamente. frescura. Mas enfim, eu gostei de você levantar esse ponto. E nós estamos quase chegando no final. Então, no final, agora, eu te peço para que você deixe um conselho para mães, futuras mães, Sim, que sejam aqui ou no Brasil, o que for para ajudá-las. Que foi bom para você também. sim. Gente, olha, eu acho que assim, atualmente até, né, igual a gente brincou no começo, na minha vez não pode fazer nada. Eu acho que a gente tem que se sentir confortável, assim, com o que a gente, com as nossas decisões e com tudo que a gente tá vivendo no momento e levar ele de forma leve, porque assim, já tem muita coisa pra gente se preocupar, muita coisa assim, pra gente, ai, será que vai dar certo? Será que não vai? Será que eu vou fazer nisso? Então eu acho que assim, o meu maior conselho é viver assim com leveza. Eu sei que é difícil, não é fácil no começo, então é aquele período bem difícil, mas no fundo e no final a gente vai ficar com saudade até desse começo e essa fase difícil. Então, eu acho que a minha maior dica é assim, viver com leveza, viver um dia após o outro, e viver essa maternidade mesmo de forma mais leve, assim, com zelo, sabe? Com vontade. É alguém assim, tão preciosinhozinho, tão pequenininho, que precisa do nosso cuidado, da nossa atenção. Então é realmente assim, isso, sabe? Hum. Viver mesmo os dias, não se preocupar, porque eu acho que hoje em dia também, tem aquela coisa de, mas preciso voltar pra academia, mas eu preciso voltar no meu peso. Gente, isso a gente se importa depois. Uma hora vai voltar, uma hora a gente vai conseguir voltar à nossa rotina, pelo menos um pouco dela. Mas assim, no comecinho, é escolhas da vida. Curti, é. É, curtir, aproveitar e viver mesmo o momento, Se sabe? entregar. Perfeito, É. perfeito. Tanto que você. Eu peguei no meio que você falou, passou tanto perrengue, gente, ela já tá pensando no outro, porque eu vi que ela soltou É. aí quando eu engravidar de novo. Então passa, você Você esquece. esquece, Você você esquece esquece. da dor da amamentação, da contração, que Do você esquece sono, tudo, do esquece sono, tudo, gente. Vai esquece tudo. passando. É, vai passando. Mabel, muito obrigada. Eu Obrigado amei. eu pelo Obrigada por convite. compartilhar. Obrigada mesmo por compartilhar sua história. Eu sei que, né, é toda uma logística para as coisas acontecerem. Sim, não, Mas obrigado muito eu. obrigada. E você que ficou até o final, muito obrigada. Agradeço de coração por você assistir esse episódio e nós nos vemos no próximo.